conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. Então, com essas premissas, é que nós concluímos aqui o que devemos fazer nos próximos dias, aproveitando, obviamente, esse período antes das eleições, que se aproximam, para buscar alternativas, de modo que possamos, o mais rápido possível, colocar o Brasil na normalidade. Assim sendo, estou com 3 líderes do meu lado aqui, o Bezerra, o Eduardo e o Ricardo Barros, que estarão, então, à disposição de vocês, bem como o Paulo Guedes, para tratar destes assuntos que interessam a todos nós do Brasil. Ricardo. Bem, nós tivemos uma discussão muito ampla. Vou repetir o método, O ministro Paulo Guedes dá a posição da economia, o ministro Ramos, o ministro Braga Neto formam a posição de governo, o presidente Bolsonaro valida os pressupostos e depois os senhores líderes da Câmara e do Senado são consultados. Depois de todas essas etapas, chegamos à conclusão de que, nesse momento, teremos a apresentação do Renda Cidadã. O senador Márcio Bittar vai relatar aos senhores a solução final encontrada dentro do teto para atender os milhões de brasileiros que estão recebendo auxílio emergencial e que, a partir de janeiro, não terão recursos. Então, agradeço aos senhores líderes, a todos que participaram, os ministros e ao presidente, por podermos encaminhar, nesse momento, essa solução e a reforma tributária. Não houve ainda um acordo com os senhores líderes sobre um texto possível. Nós continuaremos trabalhando para que ela possa avançar. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra, uma satisfação, presidente, poder anunciar o teu programa. Depois de muita conversa, de muita reunião, hoje criou-se um consenso. Eu aproveito para parabenizar a todos os líderes do governo e dos partidos, das bancadas que apoiam o governo. E nós tínhamos, quem deu o start foi o presidente da República, que disse, olha, nós temos aí cerca de 10 milhões de brasileiros, que se nós não criarmos um programa, a partir de janeiro, não tem do que sobreviver. Nós precisamos resolver esse assunto. E o ministro Paulo Guedes, ao mesmo tempo, como o guardião de uma política econômica que foi eleita em 2018 para dizer quais os limites. Então, não pensem que foi fácil. Essas últimas semanas, tudo que nós imaginávamos, sempre tem alguma parte que vai ferir alguém, que tem que tirar dinheiro para isso, mas a solução final está dada hoje, num consenso. O Brasil tem, no orçamento, 55 bilhões para pagar de precatório, e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então, vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório, e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já tem no orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar um novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano. Então, a proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Então, essas duas fontes de renda é o que nós apresentaremos na PEC. Vai ser apresentado na PEC emergencial, que é a PEC dos gatilhos, e a do Pacto Federativo também será apresentada com aquelas outras questões. Mas a criação do Renda Cidadã, do presidente Jair Bolsonaro, com apoio de todos os líderes, de todos os partidos presentes, será apresentada na PEC emergencial, ok? Sim. Queria manifestar aqui a alegria por essa reunião em que o presidente Bolsonaro
faz importantes anúncios para o futuro do Brasil. Eu acho que nós estamos superando a fase crítica do enfrentamento à pandemia e agora estamos nos preparando para a retomada da economia brasileira, que certamente terá um grande ano em 2021. E 2 comandos foram obedecidos. Primeiro, de que nós não vamos elevar a carga fiscal. Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária. E o segundo comando é que nós não vamos furar teto. Nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Esses foram os 2 comandos que foram referendados pelos líderes partidários. E as soluções encontradas serão detalhadas nas próximas 24 horas em relação ao Renda Cidadã e em relação à reforma tributária, que também é importante, que vai caminhar, mas ela precisa ainda de algum tempo para consolidar os seus comandos, ou seja, os seus preceitos. Mas é disposição do governo de também fazer a reforma tributária caminhar para que a gente possa ter um ambiente para os negócios de maior investimento, de maior geração de emprego, de maior geração de salários. Minha fala é breve, é para agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, aos ministros de Estado, Eduardo Ramos, Paulo Guedes, em nome deles, cumprimentar a todos os ministros e ressaltar o que deve ser ressaltado nesse momento, que é a participação efetiva dos maiores líderes, dos líderes das maiores bancadas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa é uma reunião importante, é a primeira desse tamanho, então a gente está muito confiante no consenso e no equilíbrio e na participação efetiva dos líderes, a quem agradeço nesse momento por terem se deslocado nessa segunda-feira para Brasília para discutir um assunto tão importante. E ao presidente da República por abrir essa via democrática ampla de convergência em favor do povo brasileiro. É muito importante ressaltar aqui o que disse tanto o líder Ricardo como o líder Bezerra na questão de mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária e nem ameaçarmos aí o teto de gastos. Esse é o exercício permanente, essa é a maneira certa de fazer, e eu agradeço muito aos líderes da Câmara e do Senado pela participação nessa reunião. Bom dia a todos. A economia brasileira está voltando aos trilhos e com uma novidade, que o governo agora tem um eixo político rodando. E para colocar o Brasil de novo nos trilhos, nós estamos seguindo a rota original. O Pacto Federativo, com o nosso senador Márcio Bittar entrando no Senado, a reforma administrativa já foi para a Câmara e agora não. Então, nós estamos ultimando a reforma tributária. Nós temos a nossa proposta praticamente pronta e agora é a política que dá o time. 2 problemas muito sérios estão sendo endereçados. Os princípios, os senhores ouviram aqui, e são reconfortantes. Primeiro, nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos, e nós, então, buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. E é um passo inicial para a classe política retomar o controle sobre os orçamentos públicos, porque o dinheiro do Brasil estava todo carimbado. Então, nós vamos começar agora, progressivamente, a reavaliar os usos desses recursos. E, por outro lado, foi também dito com muita propriedade aqui que nós não vamos aumentar impostos, nós estamos substituindo. Então, onde não houver consenso na reforma tributária, são vários capítulos. Um desses capítulos, um deles, é a desoneração da folha, porque nós descobrimos 2 coisas gravíssimas. Primeiro, o problema da renda, da desigualdade da renda, e o Renda Cidadã, que já estava no programa de governo do presidente Bolsonaro, agora encontra um momento perfeito do ponto de vista de timing político para entrar na pauta. Se vocês olharem o programa do presidente Bolsonaro, o Renda Cidadã está lá, o Renda Básica. Então, agora, nós vamos ter que aterrissar o renda emergencial, o auxílio emergencial, nessa renda básica a partir de 1º de janeiro. Agora, além disso, descobrimos um outro problema, os invisíveis, 40 milhões de brasileiros. Vamos ter que pensar em carteira verde e amarela, em desoneração de folha. Esse pessoal volta ao trabalho, ao mercado de trabalho,
informal, eles estão hoje, nós gostaríamos que eles conseguissem ser absorvidos pelas empresas ali na frente, barateando o custo do trabalho, o custo de criar emprego. O Brasil é um país que precisa criar emprego em massa, porque tem um problema de desemprego em massa. Então, do ponto de vista político, continuamos estudando esse capítulo particularmente na reforma tributária. O resto praticamente também já está acertado. Então, estamos trabalhando. Obrigado. Bom, pessoal, a imprensa inteira fez imagens, nós saímos aqui, os líderes falaram, o presidente da República falou, o ministro Paulo Guedes, e agora iremos encerrar aqui a coletiva, porque a reunião vai continuar lá dentro. Valeu. Muito obrigado. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Alvorada, entrevista coletiva durante uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro realiza nesta segunda-feira com ministros de Estado e com líderes da Câmara e do Senado. Entre os assuntos em pauta, a reforma tributária e a criação de um novo programa social a ser encaminhada via PEC para o Congresso. O presidente Jair Bolsonaro e os representantes parlamentares expuseram nesta coletiva o alinhamento e a possibilidade, portanto, de haver a apresentação deste novo programa social com o apoio do Congresso. Mais informações você acompanha ao longo do dia em nossa programação. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Até mais.